delito de descaminho admite o princípio da insignificância. E veja, quando a gente fala de descaminho, estamos falando de uma espécie de sonegação fiscal, em que o agente ilude o fisco no que tange ao recolhimento de um imposto de importação ou de exportação. Em linhas gerais, esse é o delito de descaminho, a modalidade de sonegação. E aí veja o seguinte, quanto ao delito de descaminho, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ admitem a aplicação do princípio da insignificância. Então, os tribunais superiores, STF e também o STJ admitem o princípio da insignificância no descaminho. Agora, qual é o problema? Esses tribunais não concordam em relação aos valores que devem ser considerados para a aplicação do princípio da insignificância em crimes de descaminho. Esse é o grande problema, é o que gera divergência no STF e no STJ, entre os dois tribunais. Porque o Supremo Tribunal Federal, acompanhando a nova portaria do Ministério da Fazenda, eu tenho aqui o número delas, as portarias, na verdade duas, portarias 75 e 130 de 2012. Essas portarias, elas fizeram previsão de que para a execução fiscal por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, o valor do dano, o valor do descaminho tem que ser superior a R$20 mil para que a Fazenda ajuize a execução fiscal. E aí o Supremo Tribunal Federal interpretou isso no sentido de que até 20 mil a Fazenda considera o valor como ínfimo, insignificante, não realizando a execução fiscal. E com isso, o STF entende que até R$20 mil pelas portarias 75 e 130 de 2012, cabe a aplicação do princípio da insignificância, é possível. Então, quanto ao STF no crime de descaminho, eu tenho o Supremo entendendo que os valores até R$20 mil permitem a aplicação do princípio da insignificância nesse delito. E o que pensa o Superior Tribunal de Justiça a respeito? Seguinte, até as portarias 75 e 130 de 2012, considerava-se como R$10 mil o limite para que a partir dali a Procuradoria da Fazenda Nacional ajuizasse execuções fiscais. R$10 mil. E aí vieram as portarias 75 e 130 de 2012, o valor subiu para 20 mil e o STJ tinha que decidir se iria acompanhar as portarias, subindo também esse valor para 20 mil. Mas o Superior Tribunal de Justiça foi resistente, entendendo que não deve ser o Ministério da Fazenda quem define valores para aplicação ou não do princípio da insignificância. Esta definição deve partir do Poder Judiciário. Portanto, o STJ manteve o valor de R$10 mil como referência para a aplicação do princípio da insignificância. Passando de R$10 mil o dano causado pelo descaminho, não será aplicado o princípio segundo o Superior Tribunal de Justiça. Então, muito cuidado para o Superior Tribunal de Justiça. R$10 mil é o parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância no delito de descaminho. Deixa eu até tirar esses dois zeros aqui depois da vírgula para ficar igual. 20 mil, Supremo Tribunal Federal. 10 mil, Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo isso aí? Agora veja, cuidado. Para ambos os tribunais, o princípio não será aplicável quando houver continuidade delitiva. Então, se vários descaminhos foram praticados em continuidade delitiva, mesmo que o valor tenha sido superior, ou melhor, inferior a isso aqui, superior ou inferior, enfim, tendo havido continuidade delitiva, os tribunais superiores não estão admitindo a aplicação do princípio da insignificância. Bacana? Então, ó, mesmo que o valor, somados aí, todos os valores da continuidade, mesmo que seja inferior a 10 mil para o STJ ou inferior a 20 mil, não será aplicável o princípio da insignificância segundo os tribunais superiores. Então a gente tem aí o delito de descaminho. E qual é a polêmica? A polêmica é que nem todos os ministros concordam. Então, por exemplo,
O ministro Barroso é um crítico desse entendimento no âmbito do STF, dizendo que não faz sentido que, por exemplo, num crime de furto, um furto de R$500 seja penalizado, seja considerado crime pelo tribunal, ao passo que o delito de descaminho num valor muito superior, veja como o limite é até 20 mil para o Supremo Tribunal Federal, um valor muito alto. E aí haveria uma manifesta desproporção. Eu pego um crime patrimonial praticado pelas camadas mais pobres, como o furto, por exemplo, de R$500 e digo que é crime. E um descaminho cujo bem jurídico pertence ao erário, cujo bem jurídico é o patrimônio público. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma tolerância de até R$20 mil para a aplicação do princípio da insignificância. Então é algo realmente desproporcional essa ideia de aplicação do princípio da insignificância em relação a valores tão altos quando falamos do delito de descaminho.